A primeira rodada de monitoramento da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, começa em janeiro de 2022. Mas se você, empresário, não sabe do que eu estou falando, ou até sabe, mas acredita que a fiscalização só vai acontecer por esse órgão, eu te aconselho a assistir o vídeo até o final, porque nele eu vou estar explicando o que é a Lei Geral de Proteção de Dados e como adequar a sua empresa sem riscos de ter problemas futuros. Olá, eu sou a doutora Mirela Paiva, sejam muito bem-vindos ao canal da Paiva e Pose Sociedade de Advogados e sem mais delongas eu vou te explicar como adequar a sua empresa à Lei Geral de Proteção de Dados. Em primeiro lugar, é importante saber o que é LGPD. Ela nada mais é do que uma lei já em vigor que traz mudança na forma de tratamento dos dados pessoais pelas pessoas físicas e jurídicas, a fim de evitar o seu vazamento. Qualquer negócio, seja ele online ou físico, pequeno, médio ou grande porte, e também os órgãos públicos precisam se adequar à LGPD. Dessa forma, toda e qualquer atividade que trata dados pessoais está sujeita a essa lei. Tá bom, mas como adequar o meu negócio então à LGPD? Bom, a primeira coisa que você deverá fazer é a contratação de um advogado especialista em proteção de dados, pois ele vai tratar os pontos mais críticos do seu negócio em relação aos dados pessoais. Mas, de modo geral, a adequação à LGPD é composta por três grandes fases. A primeira fase é o diagnóstico e o mapeamento de dados pessoais. O mapeamento de dados é uma fotografia atual da empresa. É por meio desse documento que será possível conhecer quais são os dados que transitam naquela empresa, como esses dados são coletados, como esses dados são armazenados, quem tem acesso a essas informações dentro da empresa, como é feita a divulgação de dados a terceiros, se ele existe ou não, como isso se procede, e também o descarte de dados. Esse documento não é engessado, ou seja, a partir do momento que a empresa vai crescendo, as suas rotinas vão sendo modificadas, esse documento precisa ser atualizado. E antes de eu abordar a segunda fase de adequação à LGPD, eu quero saber se você já deixou o like nesse vídeo. Vamos lá, deixa o like no vídeo caso você ainda não tenha dado e se inscreve no canal caso não seja inscrito, para que você continue acompanhando os conteúdos aqui do nosso canal. Não esquece também de ativar o sininho das notificações para que você receba em tempo real cada vídeo que está sendo postado aqui. Segunda fase de adequação à LGPD é a implementação à lei. Aqui serão elaborados todos os documentos necessários para resguardar a empresa, bem como também os mecanismos de segurança. Com relação aos documentos, cada empresa é uma empresa, então vai depender muito da sua estrutura. Mas, em regra geral, os documentos que a gente elabora nessa fase é a política interna de proteção de dados, a adequação dos contratos vigentes com clientes, fornecedores e trabalhadores e a política de descarte de dados. Também nessa fase vai ser nomeado o DPO, que é o encarregado de dados, que pode ser um empregado ou um terceirizado, bem como também será revisado os cadastros internos da empresa. Já com relação aos mecanismos de segurança, o advogado especialista em proteção de dados vai atuar em conjunto com o profissional da tecnologia de informação, a fim de criar meios com que esses dados que ali estão na empresa não sofram vazamento, que é o que também a gente chama de incidentes de segurança. Por fim, e não menos importante, chegamos à terceira fase de adequação LGPD, que é o treinamento. No treinamento será feita a capacitação de todas as pessoas que serão responsáveis pelo ciclo de vida de dados daquela empresa. Nele serão ensinados todos os cuidados que eles deverão ser tomados com relação aos dados que ali transitam. É primordial destacar que quando acontece um vazamento de dados dentro de uma empresa, dentro de uma organização, milhares de vidas são atingidas e não tem como onde correr. Toda atividade coleta dados pessoais, então a necessidade de adequação é urgente. É com essa fala então que eu encerro o vídeo de hoje e eu espero que ele tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e como adequar o seu negócio a ela, seguindo então suas diretrizes. Espero vocês então no próximo vídeo. Até mais!